Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Hoje eu troquei a tempo, tá vendo? Ninguém precisou me avisar no chat. Aproveito aqui para dar boas-vindas a todos os nossos parceiros aqui do chat, os antagonistas de plantão. Vocês sabem que o programa só existe por vocês e para vocês. Quando acabar o chat, acaba o programa. Eu não vou ficar falando sozinho também. Então é o seguinte, vamos falar da Cruzoé? Freitas, põe na capa aí, ou melhor, põe na tela a capa. Desculpem, eu tô... Sexta-feira, vai. Vamos lá, me ajuda, exclusivo, vem para a Caixa dos Bolsonaro, não é só a Mi Caixa, não, é um banco exclusivo da família, tá bom ou não tá? Evoluíram, né? Antes era só aquela rachadinha, tinha operador daqui, operador dali, saque em espécie, agora não, agora é patrocínio milionário, né? Liberação de empréstimo para os amigos da corte. Ai, que delícia ser presidente da República, né? Ser a família presidencial. Só aqui, numa republiqueta de bananas, acontece esse tipo de coisa e o presidente do Banco e o presidente da Caixa permanece no cargo. Mas vamos saber os detalhes dessa reportagem brilhante aqui do Patrick. Patrick, boa noite, por favor. Conte, mas não conte tudo. Boa noite. Então, na semana passada, eu e o editor-chefe da Cruzoé, Rodrigo Rangel, a gente trouxe essa primeira reportagem dizendo, falando da influência ali da Michelle Bolsonaro no setor de crédito da Caixa, né? Indicando ali amigos dela e pessoas do círculo presidencial para receber empréstimos que eram prontamente aprovados ali pelo banco. Agora a gente avançou e está mostrando que não é só o setor de crédito, a gente encontrou ali a influência da família Bolsonaro em outros setores da Caixa Econômica Federal, né? Em especial o de patrocínios e o de publicidade. É uma lógica parecida com a dos empréstimos e que beneficia ali as pessoas do círculo presidencial e quem é indicado por Michelle Bolsonaro, e agora uma novidade, ele, o Flávio Bolsonaro, também dando o caminho ali do dinheiro da Caixa Econômica Federal. Mas a gente precisa dar alguns exemplos. Você mencionou nesta reportagem a Michelle fazendo ali uma gestão para ajudar algumas entidades. É bom lembrar o seguinte, a Michelle, ela comanda um programa de voluntariado. Esse programa de voluntariado, ele nos deixa sempre com a pulga atrás da orelha, porque volta e meia surge alguma coisa errada. E a gente tem um histórico no Brasil de entidades filantrópicas, ONGs, que são usadas de forma recorrente para desvio de recursos, né? Assim como entidades do esporte, a gente vai ver aqui, eu não estou dizendo que essas entidades estão metidas em negociatas, mas nós temos um histórico disso. Então chama atenção quando você tem uma autoridade fazendo uma gestão para beneficiar determinada entidade e, obviamente, em detrimento de outras. Quer dizer, mais uma vez, quando isso acontece, você tira ali as condições de igualdade, de concorrência, inclusive para entidades que trabalham com voluntariado, enfim. Nesse caso aqui, você identificou pelo menos uma entidade, foi beneficiada pela Michelle, aí, pela gestão da Michelle, e uma outra, mais grave ainda, com recursos recordes, né? Beneficiadas pelo 01, né? O 01 está preocupado com o esporte, é isso, Patrick? É isso. Olha, em 2021, a Caixa já empenhou ali 87 milhões de reais de patrocínio. A gente identificou ali em pelo menos 50 milhões de reais indicações da Michelle ou do Flávio. Tem uma coisa que você disse, Cláudio, que é muito interessante chamar a atenção, é o seguinte, ao mesmo tempo que a Michelle vai lá e beneficia as pessoas ligadas a ela, ligadas ao Pátria Voluntária, uma quantidade grande de brasileiros que não têm acesso ao poder não consegue acesso a esses patrocínios, a essas publicidades. Por exemplo, desses 83 milhões de reais destinados em 2021, foi negado patrocínio para 73 entidades, enquanto que os amigos ali da Michelle recebiam esses patrocínios. Então,
73 entidades espalhadas pelo Brasil afora. A gente deu exemplo de uma, por exemplo, uma que acolhe crianças refugiadas em Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, queria um patrocínio de R$200 mil para ajudar as crianças, e a Caixa ela não financiou. Enquanto isso, a gente não viu, não foi só uma. Mostra na matéria várias ONGs que estão recebendo dinheiro da Caixa, do setor de patrocínio, por indicação da Michelle. Funciona mais ou menos assim. As ONGs vão lá, se aproximam do Pátria Voluntária, se aproximam da Michelle, ganham a simpatia dela. São ONGs que têm bandas musicais, orquestras sinfônicas que tocam para o Pátria Voluntária. A Michelle vai lá, faz a indicação direto para o Pedro Guimarães, e logo depois essas entidades começam a aparecer como beneficiários dos patrocínios da Caixa. E a gente não teve nem muito trabalho para apurar isso, não. A própria Michelle, ela anuncia nas redes sociais que pretende ajudar essa instituição, aquela ou outra. Essas ONGs divulgam também que estiveram com a Michelle. Olha, a Michelle prometeu ajudar a ONG e tudo mais. Logo em seguida, a gente vê na cronologia esse dinheiro saindo do setor de patrocínio da Caixa, né? Nessa estrutura aí, a gente identificou que a Michelle, ela comanda esses envios de patrocínios para entidades culturais e ONGs. Praticamente todas as contempladas em 2021, a gente conseguiu ver a influência dela ali. Ela é madrinha de algumas ONGs, ela apresentou o Pedro Guimarães diretamente para outras entidades. E no caso do Flávio, é a influência sobre a decisão dos patrocínios maiores, principalmente para entidades esportivas, confederações esportivas, sabe? Bom, a gente colheu aqui, obviamente, a repercussão desta reportagem. A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a FENAI, divulgou uma nota em reação a essas novas denúncias da Cruzoé. O presidente da FENAI assina a nota, o Sérgio Takemoto, e ele diz o seguinte: a Caixa Econômica Federal não é de um presidente, de uma família, de um governo. A Caixa dos brasileiros deve estar sempre a serviço do país. Infelizmente, nas últimas semanas, têm sido amplamente divulgados atos envolvendo a direção da Caixa que não condizem com o princípio da coisa pública, da democracia. São denúncias de tráfico de influência, uso indevido dos canais de comunicação da empresa para benefício próprio, autopromoção e obtenção de vantagens. Todos esses casos precisam ser apurados e os responsáveis devidamente penalizados. Nós, trabalhadores da Caixa, somos a força motriz que move a instituição e não podemos tolerar o mau uso e o enfraquecimento deste patrimônio, que é do povo brasileiro. A Caixa Econômica precisa seguir sendo pública, de todos e essencial para o desenvolvimento do país. Não podemos deixar que um mau governo coloque em risco a credibilidade do banco e dos empregados. Bom, o problema é justamente que a gente não consegue enxergar pelo retrovisor um bom governo que não tenha metido a mão na Caixa para fazer acordo, cumprir objetivos e interesses partidários e políticos da ocasião. Não é a exclusividade da família Bolsonaro eles se lambuzarem do poder. Antes fosse. Virou, na verdade, rotina. A gente não consegue lembrar de quando isso não aconteceu. Os escândalos envolvendo a Caixa Econômica, envolvendo os fundos de pensão da Caixa, dos servidores da Caixa, é histórico, é assustador. Inclusive os aposentados e os participantes, né, dos planos de previdência acabaram tendo de pagar taxa extra, né, para cobrir o rombo que foi deixado por investimentos feitos em empresas que eram criadas pela turma aí do PT, do MDB, do PP, dessa tríade, né? Essa trinca que dilapidou não só a Petrobras, mas outras entidades, outras estatais. Então, esse é o questionamento que se faz sempre. E aqui no Brasil nada funciona, nem a estatal, nem a empresa depois de privatizada. Por quê? Porque ela também não é fiscalizada pelas agências.
que tem esse papel. Afinal, é uma concessão pública, a agência precisa regular a atividade dessa concessão pública. Então, infelizmente, nós estamos sempre nesse dilema. A gente aqui, obviamente, defende um enxugamento do Estado, justamente para evitar que aconteça esse tipo de coisa. Mas, mesmo assim, acontece, continua acontecendo, né? E o que interessa aqui saber, eu vou perguntar para o Patrick. Patrick, o que o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, bolsonarista de 4 costados, o que ele diz a respeito disso tudo? Olha, ele em si, a gente não conseguiu uma manifestação dele, conseguiu da Caixa. A Caixa vem com notas genéricas, dizendo que prima por critérios técnicos, sem entrar nos casos que a Cruzoé tem revelado. Mas a gente sabe como que isso tem caído lá no Palácio do Planalto, né, entre os ministros próximos do presidente. Eles, nos bastidores, dizem que usam o argumento de que a Michelle está simplesmente ali ajudando as pessoas próximas delas, quase colocando ela numa situação de vítima por estar ajudando pequenos empresários ou pessoas próximas. Mas só que isso é a completa naturalização, a gente vê dessa mistura do público com o privado, né? Como que uma Caixa que é uma Caixa de todos os brasileiros, um banco público que devia realmente primar por critérios técnicos de distribuição de financiamento, crédito, patrocínio e publicidade, vai ali beneficiar uma parcela de pessoas indicadas pela família, né? Esquecendo que o Brasil tem dimensão continental, né? Tem um Brasil profundo aí esquecido, e as pessoas próximas da família presidencial se beneficiando dessa proximidade do poder, né? Então, assim, a gente tem cobrado muito o posicionamento da Caixa, mas o retorno que eles têm dado são respostas mais genéricas, falando da atuação do banco, sem entrar nos casos específicos, né? Sendo que a gente tem mostrado, né, na matéria do crédito, a gente mostrou lá o e-mail encaminhado pelo gabinete da primeira-dama, solicitando e listando as empresas, né, que deveriam receber o empréstimo, e depois todas elas lá incluídas no Pronamp para receber crédito facilitado de 500 mil a 1 milhão de reais. No caso dos patrocínios, a mesma coisa. A gente tem um caso que a gente mostra na reportagem, que posso contar aqui, que é o seguinte: um instituto aqui do entorno do DF, de uma igreja, de pastores ligados ali a Michelle, ela tem uma relação com Pátria Voluntária, de doar cestas básicas e tudo mais. A Michelle convida esse representante da ONG, que é um bolsonarista de carteirinha, usa a ONG ali para divulgar vídeos em favor de Bolsonaro contra o Supremo. Ela convidou esse bolsonarista para ir num evento de voluntariado ali no Palácio do Planalto. Ele lá conversou diretamente com Pedro Guimarães, e 2 semanas depois a equipe da Caixa já estava fazendo uma visita na ONG para que ela recebesse dinheiro de patrocínio, né? Essa história quem contou para a gente foi o próprio presidente da ONG. E a gente vê essa facilidade. Que brasileiro hoje que tem a oportunidade de conversar diretamente com o presidente da Caixa para pedir um patrocínio, né? E 2 semanas depois você tem uma equipe lá visitando sua entidade para esse dinheiro ser liberado. Então, esse discurso de que, olha, ela está ajudando, isso aí não cola, né? Isso para um país que quer ser levado a sério, esse tipo de mistura do público com o privado não pode ser tolerado. Eu não sei porquê, Patrick, eu me lembrei do Bolsonaro falando que se ele pudesse, ele daria o filé mignon para o filho, né? Então, no fim das contas, é bem isso. A gente vê o entorno, a família, os amigos, os apoiadores ganhando o filé mignon, enquanto o resto da população fica roendo o osso. E é literal, né? É literal, como a gente viu aí, já circulando reportagens que, infelizmente, estão trazendo essa realidade, né? Um mês atrás, um mês e pouco, a gente deu uma reportagem. Uma reportagem na Cruzoé mostrando as cartas do Brasil Real. Aí a gente
Eu me lembro. Teve acesso ali a um lote enorme de cartas de brasileiros, de tudo quanto é parte, que manda as demandas ali para o presidente Bolsonaro. Cartas escritas à mão, sabe? Assim, é de chamar muita atenção como que essas pessoas elas clamam por algum tipo de ajuda. São brasileiros que querem dinheiro para financiar uma Kombi, para tocar seu próprio empreendimento, que querem acesso a crédito para investir na lavoura de café ou de tomate. É o Brasil real, que às vezes não tem acesso lá ao político de plantão, não tem acesso a ninguém, e nesse período de pandemia está no maior desespero, inventa de escrever para o presidente da República pedindo ajuda. Né? Essas cartas ali eu vejo como um belo recorte de como a gente tem um Brasil, um outro Brasil, né? Um Brasil que Brasília vira as costas e pouco olha, né, por esse Brasil. Enquanto isso, essas pessoas que conseguem ter uma proximidade com o poder, e como você disse, não é desse governo agora, vem de muitos governos, né? Mas a gente está aqui mesmo para reportar o que está acontecendo e o que a gente vê é que nesse governo também toda essa mistura de interesses pessoais sendo colocados à frente dos interesses reais dos brasileiros. Né? Muito bem. A gente também ouviu aqui um economista, o Roberto Ellery, que criticou a gestão da Caixa, né, após essas novas denúncias. Ele disse que a Caixa, bem como outros bancos públicos, são sistematicamente utilizados para atender à agenda política do governo da vez, não apenas em casos de favorecimento explícitos, como os descritos na reportagem, quanto em formas variadas de populismo econômico. A própria Caixa está tomando uma série de iniciativas questionáveis. Um exemplo são as linhas de crédito com juros abaixo do mercado. Sei que dizem que isso não é problema porque a Caixa está tendo lucros, mas já ouvi essa história antes e terminou com capitalização do banco. Em economia, especialmente quando envolve o setor financeiro, vale a máxima acaciana de que as consequências vêm depois. Olha, gente, de fato, né, a gente tem o aparelhamento. Nós trouxemos aqui o caso do Banco do Nordeste, né? Você imagina, a gente está descobrindo essas questões aí em relação à Caixa, e me parece que é só a ponta do iceberg. Imaginem o que está acontecendo no Banco do Nordeste, né? Imaginem o que acontece no Banco de Brasília, aqui no Banco Regional de Brasília, que concedeu, né, aquele empréstimo aquele empréstimo sinistro, né, para o Flávio Bolsonaro comprar a mansão dele. É um sujeito investigado por lavagem de dinheiro com imóveis, né, o score de risco parece que foi absolutamente ignorado, né, além, obviamente, dos juros competitivos que a gente percebeu. Já não é a primeira vez, o BRB também financiou a mansão da mãe do 04, né? Enfim, as coisas estão se repetindo em diferentes níveis, né, e envolvendo o núcleo do poder. Então, imagine o que acontece nas extremidades desse poder, né? Porque se já está de forma absolutamente clara, né, esses desvios de conduta, pode ter certeza que o resto do processo, o resto da máquina já deve estar assim, olha, se tivesse funcionando o Ministério Público, Polícia Federal, se não tivessem aparelhado justamente para fechar os olhos e esquecer essas investigações. Agora mesmo a CGU resolveu tirar a bunda da cadeira e investigar a venda de emendas parlamentares, né? Emendas parlamentares. Isso é uma coisa que eu ouço há pelo menos 1 ano e meio, desde que teve uma operação da Polícia Federal no Maranhão, que pegou o Josimar de Maranhãozinho, deputado federal, tá? Deputado federal que foi alvo de outra operação essa semana. Esse sujeito é investigado por desvios de recursos da saúde, né? De emendas para a saúde, para a educação. E o que a gente ouve é justamente, já ouvia, muitas vezes é difícil você materializar, mas agora está muito claro, né, que há um grande balcão de negócios de emendas parlamentares. Não envolve só o tal do orçamento paralelo, secreto lá e tal. Não, envolve tudo. Então, o líder do governo tem 30 milhões em emenda,
Aí o sujeito vem e oferece, olha, faz o seguinte, em vez de você pegar essa emenda e colocar no seu estado, você passa para mim, eu coloco no Pará, no Goiás, no Maranhão, tá? E aí você passa esse valor para mim, mas claro, poxa, você não vai ficar sem nada, né? Eu te dou um rebate aqui, eu te dou 5 milhões, eu te dou um helicóptero, eu te dou... Vocês entenderam? Então, assim, agora a CGU... Claro, depois de tantos escândalos, a CGU começou a entender que precisa investigar, senão vai sobrar para o rapaz lá, né? Para o Wagner Rosário. Então, assim, aí você vai ouvir o Bolsonaro dizendo, não, mas não é o meu governo. O dinheiro está saindo do seu governo, cara. Está indo para a bancada, sua bancada, seus apoiadores. Na época do PT, do primeiro mandato do PT, o nome disso era o quê? Mensalão. Que já era um dos maiores esquemas de corrupção da história, que foi superado infinitamente pelo Petrolão, que nada mais é também do que a compra de apoio através da entrega da máquina pública para os caciques partidários, que então usam essa máquina, os recursos dessa máquina, para engordar os próprios bolsos, para comprar voto, para fortalecer os seus partidos, né? Desvio de dinheiro, manda para fora. Então, assim, é uma espiral infindável de corrupção. É por isso que não adianta, a corrupção está na base da estrutura. Eu já defendi aqui que a gente declare a corrupção patrimônio imaterial do Brasil e passe a vender. Aliás, fica aqui a dica, viu, Gilson Machado, você que também está defendendo aí os resorts com cassinos, etc. e tal, né? Então, a gente pode mudar, não é só o samba, né? A prostituição, não sei o que, a gente pode também botar como cartão de visita a corrupção, assim, ó, você que é do crime organizado, máfia russa, né? O pessoal que desvia tudo, tá botando dinheiro em Bitcoin para quê, cara? Vem investir aqui no Brasil, é simples, aqui você paga 10, 20% de propina para o político, né? Vai dar ali, faz um acerto, ninguém te pega, né? Já tinha lá o cara do trem pagador, Ronald Bix, que ficou aqui foragido durante décadas, né, Patrick? Exato. Teve um filho que virou integrante de uma banda musical de crianças que foi impulsionada pela principal emissora do governo do país. Eu dancei as músicas do Balão Mágico. Então, assim, é histórico isso. Vamos parar de querer de combater, né? E vamos passar a estimular, transformar realmente num ativo cultural. Tô brincando, hein? Não vale editar essa parte. Patrick, continua para mim aqui. Nós temos várias outras reportagens importantes. Uma que trata de um assunto que a gente bateu muito anteontem, que é a MP, que é a PEC que destrói o Ministério Público, né? Por favor. Isso. O Fábio Leite, ele traz em destaque também nessa reportagem que mostra como que o Ministério Público ali se tornou um grande alvo do establishment político, né? E como que isso pode afetar ali a atuação do CNMP e como que isso está sendo articulado ali nos bastidores do Congresso para tirar cada vez mais o poder do Ministério Público. Uma outra reportagem em destaque na edição é o Vale Tudo para a reeleição do Sérgio Pardellis e da Ana Viriato, que mostra como que o governo do presidente Bolsonaro tem usado toda a estrutura da máquina pública pensando única e exclusivamente na reeleição. Isso aí a gente também faz o paralelo com últimos governos que começam a viajar o país afora, inaugurando obras que às vezes são obras pequenas, né? E só com o objetivo de pensando no ano eleitoral seguinte. Um caso que é ressaltado na reportagem é da ponte de 18 metros, se eu não me engano, que o Bolsonaro foi inaugurar. E para isso levou toda a equipe de ministros ali, a equipe presidencial, para tá fazendo essa inauguração minúscula. E, então, essa reportagem trata desse governo como destrinchando esse governo do ponto de vista da busca pela eleição em 22.
Uma outra reportagem é do Duda Teixeira, que discute a questão, como pano de fundo, a questão do tamanho do Estado, a importância do Estado nesse período de pandemia. Pega como exemplo os Estados Unidos, né, com o chamado Bidenomics, que esse investimento, essa injeção de dinheiro público na economia americana, né, com esse pacote de quase de $1 trilhão no governo John Biden, e traz essa discussão para o Brasil, para outros países da América Latina, ou seja, como que como pode ser desempenhado o papel do Estado no período de crise sanitária e econômica como que a gente está vivendo, e os exemplos dos Estados Unidos que podem ser aplicados no Brasil. Uma matéria também muito interessante. E fechando a edição, né, claro que tem as notas ali, artigos e tudo mais, mas com uma entrevista também do Duda Teixeira com o antropólogo baiano que já cuidou de escrever para campanhas do Lula e que hoje tem pensado como que a polarização política faz mal e afeta o Brasil. O antropólogo Antônio Risério, de 67 anos. Está bem interessante esta edição da Cruzoé. Recomendo que você leia, assine. Se não assinou, vai lá tem o QR Code aí, né, Cláudio? O QR Code está na tela aí, é só mirar o celular, você vai direto para o formulário de assinatura da revista. Aproveita o combo, Antagonista Mais, exato, e tem acesso a todo o nosso conteúdo digital sem anúncio. Patrick, muito obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista. Eu que agradeço, sempre. Sempre com reportagens de fôlego. Um bom final de semana aí, descanse. Para todos nós, valeu.